pouco irá mexer na Europa. Fernando de Sousa com Pedro Miguel Ramalho, SIC. O Instituto de Direito Económico e Fiscal lançou um desafio a 66 personalidades nacionais para pensarem sobre a forma como a Troika está em Portugal há 2 anos. Efeitos e perspectivas sobre o programa que está em curso. São convidados da edição da noite Pedro Santana Lopes, um dos participantes nesta obra, e Eduardo Paz Ferreira, que coordenou o livro. Muito boa noite aos dois. Então, Pedro Santana Lopes, comece por si e pela forma como olhou para estes 2 anos, apontando 3 problemas. Um problema de soberania, um problema de economia e um problema de sabedoria. Consegue hierarquizar os 3? Bem, o mais grave é o de soberania, como é evidente. Eu julgo que tem sido lenta a velocidade com a qual nós nos temos apercebido o modo como o nosso poder de decisão está limitado. E quanto mais o tempo passa, mais assistimos a cenas que são desagradáveis para um Estado que é soberano dentro de uma União, que é uma entidade jurídica indefinida. E portanto, essa questão da soberania, como escrevo no meu texto, julgo que um dia os nossos descendentes são de estudá-la nos manuais escolares como um período desagradável da história portuguesa em que a nossa soberania de facto esteve limitada, coartada, porque... De uma forma muito mais grave do que as intervenções internacionais anteriores. Sim, eu considero esta, eu vou dizer, mais desagradável, mais... Porquê? Porque é patrocinada por uma união à qual nós aderimos de livre vontade. Eu vou dizer, para tentar ser rápido, sob a ilusão de uma promessa que nos foi feita, em que nós acreditámos de que íamos trabalhar para a convergência, para a coesão económica e social, que íamos viver, que nos íamos aproximar em termos de rendimento per capita, de nível de qualidade de vida, da média dos cidadãos europeus, em que vinham investimentos para Portugal, íamos abrir as nossas fronteiras, devíamos abater a nossa frota de pesca, pôr os campos na agricultura em pousio, porque os produtos estrangeiros entrarem, depois as pessoas poderem circular, mas o que é facto é que hoje em dia os nossos parceiros dizem que Portugal endoidou, desculpe-me o termo, e Portugal endividou-se, como se eles não soubessem, como se não houvesse fiscalização anual do orçamento, mesmo sem governo federal ou mesmo sem centralização do processo de elaboração do orçamento. E como se a Europa não tivesse patrocinado essas escolhas. Com certeza, e todos os anos o Comissário das Finanças, da Economia e Finanças, o Sr. Almunia ou outros, viam o que se passava com as contas portuguesas. Iam aprovando, não iam, e tinham o outlook de tudo o que se passava no país, tinham os indicadores todos. Os nossos parceiros são corresponsáveis. É evidente, para mim, o pecado original está em Maastricht, deste caminho que fizemos, de 92, e da adesão a uma moeda única, querendo chegar à meta ao mesmo tempo com uma bicicleta pior que os outros e partindo de trás. E, portanto, há um problema de soberania, há um problema na economia, como é evidente, sabemos, com estes 2 anos de Troika, e para mim põe a tónica principal no facto de todos os pensadores económicos esquecerem da questão de que a competitividade ganha-se não só baixando os custos unitários do trabalho, da produção, mas também aumentando e melhorando a produtividade. Ainda ontem escrevi um artigo no Jornal de Negócios, dei o título Agenda Nacional da Produtividade para a Produtividade, é uma coisa que me faz muita confusão. E terceiro, de facto, uma questão de sabedoria, porque acho que é preciso sabedoria, é preciso muita sabedoria para conseguirmos sair disto, para nos sentarmos à mesa. É preciso categoria, classe e responsabilidade, como tenho procurado dizer, para estar à altura das responsabilidades do país neste momento. E para, em vez de termos cenas de opereta e teatro todos os dias, ou cenas de zanga na praça pública, termos, de facto, mais convergência, as pessoas sentadas à mesa e uma consciência muito mais plena daquilo que exige o interesse nacional neste momento, que é um momento gravíssimo, com tanta gente angustiada sobre o seu futuro. Não podemos passar a vida a falar do país e do que nos espera como se estivéssemos a anunciar uma missa de 7º dia. Temos que apresentar as metas pela positiva. E, portanto, dizer, mesmo pelas dificuldades, estamos a fazer isto para ganhar e não para sermos derrotados. Mas acha que alguém sabe? Não, mas eu não percebo é porque é que é este ambiente macabro, constante, mesmo sabendo nós que tínhamos de fazer ajustamentos, que vivemos acima das nossas possibilidades, estávamos endividados, quer dizer, há uma maneira diferente de fazer isto. E eu devo dizer, da generalidade dos atores, com certeza, mais da parte de quem tem mais responsabilidades. Claro. Eduardo Paz Ferreira, este desafio lançado a 66 pessoas é para dar uma ajuda ao Governo? Muito obrigado, Ana Lourenço. Antes de mais, agradeço-lhe, digamos, a sua atenção para com este livro e é com grande prazer que estou aqui com o Dr. Pedro Santana Lopes, que fez
opção que eu acho muito estimável. Ele podia ter feito uma carreira universitária, mas resolveu meter as mãos na massa, ir para a política, e, portanto, essa foi uma boa opção, seguramente. E, enfim, apesar de tudo, mantém connosco uma boa forma de cooperação que sempre nos... É uma honra para mim. Muito obrigado. E eu devo dizer, a minha ideia fundamental sobre isto, o Dr. Santana Lopes, de uma forma brilhante, levanta a questão da soberania. E há aqui outra questão que é para mim muito impressionante, que é a da irresponsabilidade da Troika. E não estou sequer a dizer a irresponsabilidade no sentido da falta de sentido de algumas medidas, mas o facto da Troika não responder perante ninguém. Nós temos um governo que responde perante o Parlamento, responde perante os eleitores portugueses. E perante a Troika. E perante a Troika, o que é extraordinário. Ou seja, eu vejo os ministros, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, vários ministros, em amenas conversas com funcionários médios, nem sequer funcionários superiores de instituições, uma das quais, aliás, o Dr. Santana Lopes recordava muito bem, é uma instituição, nós somos parte principal, a União Europeia, uma instituição supranacional. E, portanto, estes senhores que nos visitam com alguma regularidade deveriam prestar contas aos vários governos, incluindo o português, do que estão a fazer. Em vez disto, não prestam contas a ninguém e o governo parece contente com esta avaliação. Bom, nós sabemos a reação que tem havido nos mais vastos setores da sociedade portuguesa. E o que é que este livro procurou? Já que a Troika não se interessa muito por saber qual é a sensibilidade dos portugueses, vamos nós fazer este levantamento. E, portanto, com este livro, e ouvindo pessoas de orientações muito variadas, de sensibilidades distintas, também com origens profissionais diferentes, recolhemos um pouco esse tipo de avaliação. O livro tem uma coisa muito curiosa, enfim, se olhar para ele, sei que já olhou, aliás, encontra muitas pessoas que se distinguiram na política, nas universidades, e depois encontra alguns nomes que não lhe vão ser muito evidentes à primeira vista. E que me alegram imenso por estar neste livro, porque são jovens, alguns são ainda estudantes de licenciatura, outros são jovens que estão a entrar no mercado. Ano da licenciatura, é interessante cheios de boas ideias e de energia, digamos, mostram, digamos, que havia seguramente mais caminho. O Dr. Santana Lopes falou na necessidade de categoria e de classe, eu estou de acordo completamente com ele. E acho que há outra coisa que é necessária, que é a serenidade. Neste tempo em que, enfim, digamos, as referências com alguma conotação religiosa se tornaram, enfim, uma presença, eu permito-me, até porque como temos agora o Papa Francisco, enfim, o São Francisco de Assis, essa figura admirável, voltou a estar bastante no centro das atenções, e há aquela célebre oração da serenidade dele, de meu Deus, dai-me a capacidade de aceitar aquilo que não posso alterar, a coragem de mudar aquilo que posso mudar e a serenidade para distinguir as duas coisas. Ora bem, acho que isto é o fundamental, digamos, parar com o ruído, estas coisas extraordinárias, pessoas que dizem uma coisa num dia, depois no outro dia dizem outra. A coisa não é só em Portugal, por vistos entre Berlim e Bruxelas também acontece este ping-pong. Mas pior do que o dizem uma coisa num dia ou dizem uma coisa numa hora e são desmentidas no momento a seguir, são, e eu agora, porque me lembro que para além de Primeiro-Ministro é provedor da Santa Casa da Misericórdia, e terá uma sensibilidade especial para isto que lhe vou perguntar, que é como é que se lança para um debate público a ideia de que vão taxar pensões de pessoas que provavelmente neste momento são o único sustento de famílias e que são o suporte de 1 milhão de desempregados, para depois andarmos aqui neste jogo político, não é? Parece um jogo floral de há taxa, não há taxa, e entretanto as pessoas vivem com o medo de facto perderem dinheiro? Eu vou dizer, acho que há uma questão de método também, e não gosto do método que tem sido utilizado. Lançar estes debates, estas dúvidas que geram angústia. Como provedor da Santa Casa Misericórdia, vou dar um indicador que é desagradável, mas para as pessoas pensarem um bocadinho. A Santa Casa Misericórdia, em todas as unidades de saúde, tem o Centro de Medicina de Alcoitão. E agora vamos ter que fazer um andar novo, sabe que tem aumentado muito, infelizmente, o número de acidentes vasculares cerebrais e, portanto, que muitas vezes são frutos, pode ter razões genéticas, não sou especialista na matéria, mas com certeza sabemos estar ligado muitas vezes a situações de stress, de tensão grande, e é um facto que isso acontece cada vez mais e nas mais variadas idades. Como estou a dizer, vamos ter que fazer um andar novo, o quarto andar já lá está, mas vamos ter agora que o construir por dentro. E a situação que se vive no dia-a-dia, de uma minha sensibilidade, quer dizer, o que vejo mais é pessoas com
como é que lhe dizer, com medo do futuro, casos de desemprego familiar, mas dúvidas, questões. Aliás, o nosso call center registra frequentemente chamadas de pessoas de idade, na maior parte dos casos, muitas vezes pedirem ajuda para alguma situação de dependência, a porem dúvidas, a porem questões, a tentar ir a algum lado para saber se podemos esclarecer sobre o que é que o Governo, o que é que eles vão fazer, está a ver? E, portanto, porem-nos questões porque não conseguem perceber no meio desta confusão toda. Sei que há bocadinho, quando dizia que é preciso sabedoria, é preciso apresentar metas e apontar para caminhos, eu perguntava se acha que o Governo sabe que metas é que quer atingir ou que caminho é que vai seguir até lá. Ana, é assim, eu não gosto de falar e de intervir só a dizer mal dos governos ou das oposições, está a ver? Portanto, eu não vou dizer que o Governo não sabe. O que eu vou dizer é que o Governo não deve colocar na praça pública hipóteses de medidas dramáticas para muitas pessoas. Deve falar delas quando já sabe que tem mesmo de as tomar. E explicar então os motivos pelos quais é obrigado a tomá-las. Agora, andar para trás e para a frente no jogo de ping-pong entre os parceiros da coligação, com fraqueza isso com certeza, acho que ninguém pode achar bem. E, portanto, acho que aqui se impõe uma paragem. Já estamos num tempo, como é que dizer, eu quero pôr hoje aqui nesta oportunidade que tenho, em cima da mesa o caso de Espanha, e quero dar uma palavra ao professor Dr. Eduardo Paes Ferreira, não é retribuir a simpatia dele, mas isto é notável. Já o ano passado o professor Paes Ferreira fez isto. A avaliação do primeiro ano de Troika. Pensar a Troika. É um bocado devolver-nos, avaliar a Troika, como disse. E é isso que eles merecem. Porque isso eu não tenho dúvida nenhuma em dizer. Há coisas que eles disseram que têm razão, mas não têm agido bem connosco em nome dos nossos parceiros. E a questão dos funcionários de segunda é um dado importante da política, ou seja, o Governo devia tratar a outro nível e demonstrar que trata a outro nível. Isso para mim é um ponto inelutável. E depois outra questão que eu ia referir, o caso de Espanha. Espanha resistiu à intervenção externa. Tem de tomar medidas muito duras, como já houve intervenções externas anteriores, connosco, 83, 85, em que não houve este pé sobre a soberania de um Estado-membro, está a ver? Para não utilizar uma expressão mais desagradável. E, portanto, temos que chegar à conclusão que tivemos um regime pior por sermos parte de uma União. Então, mas como é isto? É por isso que eu acho que temos de tirar lições do que passamos. Eu sou muito cético em relação ao euro a uma só velocidade. Primeiro. E segundo, acho que não podemos aqui, não sei se estou de acordo com o professor Paes Ferreira, não podemos alienar mais soberania para Bruxelas. Mas não é Maastricht que obriga o Governo a falar só com aqueles 3 senhores ou 5 senhores da Troika? Mais ou menos, pelo contrário. Devia obrigar era a falar com os líderes. Aliás, isto é tão extraordinário que, veja, nós temos um português como Presidente da Comissão Europeia e nem com o português normalmente nós falamos. Ou seja, mesmo a Comissão Europeia é um dos membros da Troika e quem fala connosco é um funcionário de segunda da Comissão Europeia. Portanto, aliás, o que é bom para o próprio Durão Barroso, que tem escapado um pouco a ser uma das caras da Troika. Mas o erro é nosso. Uma coisa são os nossos funcionários diretores-gerais tratarem com os funcionários da Troika que cá vêm. Outra coisa são os ministros. Os ministros falam com os comissários, falam com a diretora-geral do FMI ou com os seus colaboradores mais diretos e, portanto, há aqui um erro, mas esses erros pagam-se caros. A ver? Eu tenho defendido durante estes 2 anos, em grande parte, em grande medida, o Primeiro-Ministro, a sua persistência, a sua coerência, o seu estoicismo, mas passados 2 anos, hoje que faz 2 anos, da assinatura do MEM, acho que é a altura de fazermos este balanço. E balanço sem sermos acéfalos, tendo espírito crítico, como o professor Paes Ferreira desafiou a que as personalidades mais variadas aqui tivessem, e todos devemos ter, porque é Portugal que está em causa e é a nossa vida futura, coletiva. Mas, no entanto, o Presidente da República já está preocupado com o pós-Troika. Vai haver um Conselho de Estado na segunda-feira para falar sobre isso. Sim, eu já tive a ocasião de dizer no decido, quer dizer, eu acho que vai ser um exercício muito difícil. Aliás, eu quase diria, basta estar lá o Dr. Mário Soares, entre outras personalidades, para achar que o Conselho de Estado vai falar sobre o momento atual e os tempos que aí vêm, e acho que é isso que deve fazer. Compreendo a intenção do Presidente da República, mas acho que é uma pia intenção, porque acho que a reunião não vai ser à volta do pós, mas do now.
Todas estas participações vão estar em discussão no dia 20, ao longo do dia? Vão, e ainda, enfim, infelizmente algumas pessoas, como o Dr. Santana Lopes, por razões de agenda, já não conseguem estar na grande conferência que vamos fazer na segunda, mas esta pode-se assistir, não pode? Claro, justamente. Muito obrigado por Mas ainda vou fazer tudo por lá. Esperamos imenso que possa ir, é sempre a sua passagem por lá, anima sempre imenso as hostes, como sabe. Não, justamente, enfim, eu não sei se isto vai ter muita utilidade, para voltar à sua pergunta inicial, para o Governo ou para a Troika, porque o Governo e a Troika parecem muito interessados na opinião de consultores internacionais, digamos, nunca os consultores trabalharam tanto em Portugal como nestes últimos 2 anos. Mas se o Governo se entretivesse a ouvir as universidades, por exemplo, tinha contribuições seguramente de muita qualidade e a preços muito inferiores e ajudava o ensino público, em vez de contratar as multinacionais da consultadoria. Mas permite-me que rapidamente volte a 2 ou 3 questões que o Dr. Santana Lopes levantou e que são interessantíssimas. Uma é uma questão que parte da sua pergunta sobre a situação dos reformados e os efeitos da austeridade na saúde são devastadores. Nos últimos tempos tem surgido toda uma nova literatura económica nos Estados Unidos. Depois daqueles tempos de pensamento único, terrível, há uma série de livros, e designadamente um muito recente chamado Austerity Kills, e outro que diz Austerity, the History of a Dangerous Idea, em que se prova o que a austeridade produziu na vida das pessoas. Não só em Portugal, mas noutros países onde tem sido seguida. E uma das coisas que tem sido mais deploráveis nisto é criar uma situação de medo e instabilidade total. Há um grande analista espanhol, Joaquim Estefania, que tem um livro, A Economia do Medo, a explicar isto, como de repente toda a gente vive com medo, ninguém sabe o dia a seguir. E, sobretudo, nós criamos uma enorme classe, provavelmente para acabar com a luta de classes, que é a classe dos vulneráveis, que abrange quase toda a sociedade. Sim, que vai desde os jovens àquilo que agora se chama o cisma grisalho, não é? Exato, enfim, então os idosos, enfim, desculpa, eu posso ser entendido como estando a defender os meus interesses. Muitas vezes havia a ideia da conspiração grisalha, por exemplo, que estamos instalados e a sacrificar os jovens. Mas, por amor de Deus, é como diz, para que concentrar os ódios em pessoas que tiveram longas carreiras contributivas, em que trabalharam, em que têm pensões? Claro que nós estamos a falar das célebres e escandalosas pensões milionárias, mas em geral não nos iludamos, as pensões portuguesas não são assim tão altas, nem nada que se pareça, e no entanto está-se a criar aí uma ideia que eles são os responsáveis por tudo o que corre mal, e é por causa deles que os jovens não têm saída. Meu Deus, paremos com isso, voltemos à ideia da serenidade. E depois, se me permite, digamos, esta ideia do Dr. Santana Lopes, que de facto não vai ser discutido pós-Troika, porque, além de mais, ainda temos um ano para gerir, e com o rumo que as coisas levam, eu não sei se há um pós-Troika. Vai ser discutido o Maintenant, vi uma música francesa dos meus pais, que é Maintenant, que veja ferro, não era? Acho que era de Gilberto Bécaud. Aznavour, exatamente. É Maintenant, acho que o Presidente devia começar por aí. Parar para interrogar, que veja ferro, o que é que eu vou fazer? Que a ideia não me aprende. O que é que vamos fazer em conjunto com isto tudo? É verdade, não é? E, portanto, já agora deixe-me dizer, porque é interessante, além pelo caminho já percebemos o que é que fizemos. Fizemos 1 milhão de desempregados, não é? Muito bem, fizemos 1 milhão de desempregados. Milhares de falências, de famílias em dificuldade com os compromissos com os bancos. O produto interno bruto a cair brutalmente. Depois... Mas a OCDE diz que vai crescer em 2020. Pois, nós habituamos também a estas declarações, que toda a gente sabe que vão ser objeto de revisão. Aliás, uma das características justamente desta situação em que vivemos é que já ninguém acredita em nada. Há uns dias o Sr. Ministro das Finanças declarou que os depósitos bancários abaixo de 100 mil euros estão totalmente garantidos. São sacrossantos, foi a expressão que utilizou. E acima? Pois. Há pessoas que têm economias de uma vida que não são ricas e que têm um pouco acima de 100 mil euros. Abaixo. Alguém acredita nesta declaração? E quando ouvem aquilo pensam o quê? Imagino pessoas de 70 anos que têm economias de uma vida. Claro. E, portanto, eu acho que essa declaração até, de facto, entrou-se num nível em que se pode falar de tudo aquilo, de facto, que era sacrosanto e que não se punha em causa. E hoje em dia está. E eu acho, ouça, não esqueçamos uma coisa, aquilo que a Ana diz do Milhões de Empregados, isto aqui é o resultado das neiras de muitos anos e que esta política de austeridade, de facto, parece ter agravado. Sim. Pronto.
Agora, eu acho é que para haver direito moral de tomar algumas medidas tem que se demonstrar claramente os resultados nas poupanças do Estado a nível central e local, nas PPPs e noutros desvarios que vamos tendo notícias nos últimos tempos. Claro. E, portanto, tem que haver a chamada autoridade moral. Só a partir daí é que se pode mexer nos direitos adquiridos dos mais idosos, daqueles que já atingiram, vamos pôr assim, os 70 anos, os 75 anos ou mais, e tiveram direito à reforma, não por disposições especiais da lei, como eu já tive, mas por uma vida inteira com a idade a passar de trabalho e com os descontos feitos. Um contrato que tinham Exatamente. E, portanto, para haver autoridade para se mexer aí, primeiro tem que se mexer nos mais poderosos. E o problema é esse também, é que o poder político continua a ser fraco. E enquanto o poder político for fraco, eu trato isso noutro livro, agora sendo não falamos hoje, enquanto continuar a ser fraco, o poder económico não é posto no seu sítio. Eu sou de centro-direita, não tenho nada contra o poder económico. Acho é que ele tem que estar no seu sítio, e para estar no seu sítio o poder político tem que ser forte. Mas aí, se me permite, justamente, repare, eu não penso que os depositantes bancários com mais de 100 mil euros sejam, digamos, a preocupação central que temos hoje em dia, mas têm também uma tutela necessária. É nesse sentido que eu dizia há pouco, que hoje somos todos vulneráveis e tal. Agora, aqui... Se me mesmo que conclua, por favor. Só muito rapidamente dar-lhe esta ideia. Paralelamente ainda fizemos uma sondagem séria, da Eurosondagem, muito rigorosa, e o grau de descontentamento dos portugueses, e sobretudo 90% querem ou a denúncia ou a renegociação do acordo. Fica para reflexão, são 66 contribuições de análise e de pensamento sobre o efeito que a Troika está a ter em Portugal nestes 2 anos. Eduardo Paz de Ferreira, Pedro Santana Lopes, agradeço muito aos dois que tenham vindo à edição da noite. Fazemos agora uma pausa para intervalo. Até já.